Glória a Deus por isso. Mais uma vez, bom dia. E nós estamos em uma série de palavras, as qualidades que são imprescindíveis para a nossa liderança. Já estudamos 7 dessas qualidades. Quem pode lembrar assim comigo, dessas 6 que já foram? Vamos lá. Valendo um pirulito do Pasquides. Brincadeira. Vamos lá, quem pode lembrar? Nós já fizemos 6 dessas. Vai lá, Nery, você falou uma delas, tem que lembrar. Vamos lá, nós já falamos de caráter, nós já falamos de comunicação, nós já falamos de competência, mais o quê? Coragem, A palavra da semana passada. Que mais? Mais um aí para ajudar. Carisma, muito bem. Então, gente, nós estamos nessas características que todo líder deve ter. E nós vamos partir agora para a 7ª característica, discernimento. Diga assim comigo, discernimento. Então, eu queria que mostrasse a foto da Mary Curry. Mary Curry, ela foi uma cientista, física e química, o Elton já está aqui balançando a cabeça, Oi? Ganhou 2 prêmios Nobel justamente, é químico, físico aqui, então sabe da Mary Curry. Então ela desbravou os campos da física e da química, na física como física nuclear e na química como radiologia médica. E ela, como o Elton me ajudou aqui, ganhou 2 prêmios Nobel. Então quem ganha um prêmio Nobel é uma pessoa realmente que promoveu um grande destaque, e trouxe grandes inovações para o bem-estar da humanidade. Lá na Primeira Guerra Mundial, a Mary Curry, ela observou durante a guerra que ela poderia causar, trazer uma inovação na área dela e para salvar vidas, Então, várias pessoas morrendo e às vezes com essas questões médicas. Então, ela pensou uma forma de salvar vidas através do conhecimento, através daquilo que ela exercitava. Então ela desenvolveu a radiografia, e não apenas desenvolveu a radiografia, que hoje é ainda algo que todos nós ainda utilizamos, mas ela, com um grupo de estudo ali, promoveu um movimento para que o raio-x ele fosse acessível nas ambulâncias, ali naquele carro de socorro. Então, fazendo isso era mais rápido, ter um diagnóstico e ver ali, por dentro da pessoa. E um dia a Mary Curry, ela diz que temos que acreditar que recebemos um dom para alguma coisa e essa coisa deve ser feita. Vou repetir essa frase da Mary Curry. Temos de acreditar que recebemos um dom para alguma coisa e que essa coisa deve ser feita. Aparentemente, no campo da física, da química, algo muitas vezes tão teórico, mas ela realmente cria que ela tinha um dom, e esse dom ela colocou à disposição, ela fez algo. Ou seja, ela usou o conhecimento para que não fosse apenas teórico, mas para que houvesse prática daquele conhecimento que ela teve. Ou seja, ela usou o seu discernimento, seu raciocínio, seu poder de percepção, vendo as situações para que algo pudesse ser feito, um problema pudesse ser solucionado. Diz que pessoas que resolvem problemas são pessoas criativas. Olha que interessante essa definição de criativo, Geralmente a gente pensa assim, o criativo é aquele que tem ideias. Não! Pessoas que são bons resolvedores de problemas são criativos. A Mary Curry que usou a sua criatividade, o seu discernimento para causar impacto no mundo onde ela vivia ali, Então, vamos para a definição de discernimento. E logicamente, o livro ele tem uma abordagem para liderança no geral, para liderança no global. E nós vamos trazer aqui um foco, vou destoar um pouquinho quem está lendo o livro, então vou destoar um pouquinho do entendimento do livro para trazer um pouco mais assim para o campo da fé, essa parte do discernimento. Então, a definição de discernimento é a capacidade de compreender,
perceber e entender. Então diga assim comigo: a capacidade de compreender, perceber e de entender. E quando essa parte do discernimento, ela está muito relacionada em discernirmos no campo dos problemas, das situações do dia a dia, que pode parecer que são difíceis para ser resolvidas, mas você, como um líder cristão, vai usar a sua capacidade de compreender, de perceber e de entender. Então essa parte do discernimento, ela atua em duas áreas: na área da intuição e na área do raciocínio lógico. Então diga assim comigo: intuição e raciocínio lógico. No livro ele traz uma abordagem da intuição de uma forma muito genérica, mas para nós que temos o amigo Espírito Santo, né, que a Bíblia fala que é Ele, né, que nos faz perceber, compreender, entender as coisas espirituais. Então, para você que é amigo do Espírito Santo, né, e você, como a Bíblia fala, pode buscar os melhores dons, né, ter do Senhor os dons. Então, nós temos do Espírito Santo um dom, né, esse dom de discernimento. E nós vamos ver como nós podemos usar o discernimento na área espiritual para resolver problemas. Então o líder, ele tem um dom, né, do Espírito chamado discernimento. Vamos ver lá o que aconteceu. Vou ler, é uma história um pouquinho grande, mas vou ler 6 versículos, tá bom? Atos 13, de 6 a 12, acompanhem comigo a leitura aqui no telão. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e do inimigo, e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. O procônsul, vendo que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Lendo esse texto aqui, trazendo para nosso campo de atuação, aí eu vou contextualizar essa história como se fosse na sua célula. Então, vamos supor que o mágico Elimas está lá na sua célula, o procônsul Sérgio Paulo está lá, Paulo e Barnabé também em você. O que acontece? A Bíblia fala aqui que o mágico, ele estava corrompendo o Sérgio Paulo no sentido assim, de falar abobrinha, de desviar o entendimento das escrituras, né, do Sérgio Paulo. Não é aquele tipo, né, de perfil que a gente encontra às vezes nas células, de irmãos que ficam lá falando mal do pastor, de irmão que fica lá falando: olha, não é bem assim, né, o pastor pregou isso domingo, mas não é bem assim, está errado. Então assim, aquele tipo de perfil de irmão que está ali entrando em uma roda diferente da que devia estar. Ou seja, o Elimas, mágico, né, fala de encantamento, fala de engano. Então, através de um espírito de engano, tanto presente na vida do mágico, como também pervertendo o entendimento da palavra de Deus no coração do Sérgio Paulo. Então, como que Paulo entendeu, conseguiu compreender aquela situação? Porque ela era interior, não se via, né? Não se via assim essa percepção, mas Paulo, pelo Espírito Santo, compreendeu a influência daquele espírito maligno, repreendeu, né, de uma forma ousada, né? Pensa numa forma ousada, né, que o apóstolo Paulo repreendeu o camarada aqui, e lógico, repreendeu o demônio, aquele demônio saiu. E olha o fruto que teve a partir dessa percepção de resolver aquele problema. Porque se há um problema nas nossas células, né, se há picuinha,
né? Se há problema de relacionamento, se há problema de entendimento das Escrituras, quando o líder, o supervisor, percebe, né? E ainda mais, eu vou usar uma expressão, né? Não é cristã, mas sabe quando o santo não está batendo, né? É uma expressão aí do dia a dia, mas sabe, parecendo que não está fluindo, que aquele relacionamento, aquela situação, tudo isso é o Espírito Santo, né? Você precisa estar bem perceptível a voz do Espírito Santo, para que, geralmente está acontecendo ali um problema de relacionamentos, para que você perceba e faça alguma coisa. Então, o perceber do Espírito que está acontecendo algo e não fazer nada, você está deixando com que o monstro cresça. Mas você ali, o Espírito Santo está mostrando, então, meu irmão, você precisa fazer algo, né? Você precisa resolver essa situação. O futuro dessa célula aqui, onde estava o Sérgio Paulo, foi um futuro próspero, porque o Sérgio Paulo aqui, o entendimento dele se abriu para ele de fato compreender as Escrituras. Então, o discernimento é um dom do Espírito, e como a Bíblia fala, como dons nós podemos buscá-los, nós podemos pedi-lo. Olha o que 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 7 ao 10, fala sobre as manifestações do Espírito. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando um bem comum. Pelo Espírito, né, aí eu pulei vários versículos, mas para chegar lá nesse ponto do discernimento de Espírito. Olha o que a Bíblia também fala, o discernimento que a própria palavra ela nos dá. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, olha o poder de discernimento, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, também uma outra fonte, além desse ouvir do Espírito, mas também uma fonte genuína, a palavra de Deus, que nos dá, através das promessas, através das histórias, das narrativas, através daquilo que Deus nos falou, para que no meio dos problemas nós possamos encontrar na palavra uma solução, uma forma de agir, um jeito de alcançar o coração das pessoas. Então, realmente, a palavra de Deus e o Espírito Santo vão nos conduzir, a palavra é o Espírito, vão nos conduzir nessa capacidade de perceber, de diferenciar e de distinguir. Olha o que Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, que é o que muitas vezes nos falta, né, ter esse tato em lidar com a questão dos problemas, a Bíblia diz: peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Então, esse discernimento, ele vai ser muito essencial no processo de nós tomarmos decisões sábias. E onde nós encontramos decisões sábias? Através da palavra, no Espírito Santo. Então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Provérbios 14, 8, né? Falando ainda sobre esse discernimento, a fonte de discernimento onde nós encontramos. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Então a Bíblia fala que as coisas espirituais, elas são discernidas de forma espiritual, né? Então, esse primeiro ponto de entendermos a voz de Deus, de ouvirmos a voz de Deus, de compreendermos, de percebermos as realidades que são espirituais de forma espiritual. Hebreus 5,14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, aos quais tem pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Então você, líder, né, na sua caminhada, precisa ser uma caminhada de maturidade, porque a Bíblia diz que aqueles que já estão nessa faculdade já exercitada, não apenas no leite, já passando já para uma etapa nova, mais alimentada, onde você como líder realmente tem a capacidade já de discernir através da Bíblia tanto o bem como o mal. 1 Coríntios 2, versículo 13 e 14,
aos quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Então, como Paulo fez ali, ele estava vendo uma realidade no Espírito que estava acontecendo, e ele realmente comparou as coisas espirituais com coisas espirituais. Tem coisas que são naturais e tem coisas que são espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então diga assim comigo: o discernimento tem uma fonte espiritual. Então a pergunta que eu tenho para você nessa manhã: você é um líder que tem discernimento? Você é um líder que as suas anteninhas espirituais estão ligadas, né? Você vê as situações e já percebe, né? E buscando o Espírito Santo, tem algo, né? Fazendo essa pergunta interior: Espírito Santo, tem algo que não está indo para frente, tem algo que não está rompendo. Mostra, Espírito Santo, mostra para mim na palavra, mostra para mim, me dá compreensão. Então você, esse líder que tem esse dom de discernimento, ao deparar-se com situações complexas, problemas, você consegue identificar o cerne da questão, ou seja, chegar na raiz do problema. Muitas vezes nós não estamos vendo, são coisas que estão acontecendo de forma interna no coração das pessoas, mas o Espírito Santo, ele acessa esses lugares, ele chega nesses lugares, ele pode nos ajudar a dar aquele pulo do gato, amém ou não amém? Então você, como líder, é capaz de perceber essas raízes de problema, porque, como eu falei, se você deixar com que os problemas eles se arrastem, se é uma raiz, as raízes elas vão se fortalecer cada vez mais, e arrancar dali vai ser muito difícil. Então esse discernimento é essa qualidade tão imprescindível para nós. Então, como eu falei, essa intuição que vem desse ouvir o Espírito Santo, mas também o raciocínio lógico. O discernimento também vai falar de coisas, de ferramentas que já estão dentro de você. Então, para nós fluirmos no discernimento, nós vamos precisar aqui de algumas coisas importantes que são, em primeiro lugar, descobrir a razão, a raiz dos problemas. Então, esse líder, né, você como líder, você precisa realmente aprender a lidar com esses momentos que são, muitas vezes, complexos e caóticos, né? Então, os problemas, né? Como você reage diante dos problemas. E eu, todas as vezes que vou pegar esses estudos aqui, eu me lembro de Neemias. Então, Neemias, inclusive, se você quiser crescer na liderança, o livro de Neemias é cheio de chaves de ensino na área de liderança. Então, todas as vezes, nesses pontos, nessas virtudes de liderança, eu me lembro do Neemias. E o Neemias, lá no capítulo 6, ele teve um discernimento no meio de um problema. Vamos ler? Capítulo 6, versículo 2 e 3. A Bíblia diz: Sanbalate e Gésem mandaram a seguinte mensagem. Sanbalate e Gésem, eles estavam atuando aqui como opositores da obra da reconstrução dos muros de Jerusalém. Então os opositores vão nos mandar mensagens, vão te mandar mensagem. Ô pastor, misericórdia, mas vão usar a boca de alguém, né? O próprio Satanás, ele está aí atentando o dia inteiro. Então o Sanbalate e Gésem mandaram uma mensagem: venha, Neemias, vamos nos encontrar. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me o mal. Por isso enviei-lhe mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Então, aparentemente, no natural, um convite para um café, um convite para uma conversa. Mas no espírito, e conhecendo a influência que estava sobre os opositores da obra, Neemias disse: meu irmão, eu tenho agenda, meu irmão, eu tenho compromisso, eu não posso perder tempo, meu tempo. Então Neemias usou esse discernimento,
que vinha do Espírito para dizer não. Quando uma oposição, quando uma intimidação e uma confusão aparente, porque o fruto dessa conversa seria isso, intimidar o Neemias, confundir, falar que ele não ia conseguir, mas o Neemias estava muito focado e com seus ouvidos espirituais muito atento àquilo que os céus estavam fazendo. Então o Neemias encontrou a raiz aqui desse problema e disse não. Em segundo lugar, para nós melhorarmos a nossa capacidade de solucionarmos os problemas. Então, quando você encontrar a raiz do problema, você vai poder resolvê-lo. Mas muitas vezes nós não estamos enxergando aquela raiz. Por isso nós precisamos acessar, pedir: Espírito Santo, revela-nos, mostra-nos, a fonte desse problema, essa situação. E se você tiver experiência naquele campo, tem líderes aqui que estão conosco há mais de 10 anos. Às vezes você está liderando Life Group, liderando célula, ou seja, com o tempo você já está adquirindo autoridade. Com o tempo você já está adquirindo costas largas. Com o tempo você está adquirindo mesmo um couro de jacaré com problemas. Ou seja, você está adquirindo exemplo, você está adquirindo autoridade. E essa é uma fonte no raciocínio lógico boa também para você acessar. Então você tem a intuição do Espírito e você também tem a experiência. Então, na medida do tempo que você está crescendo na jornada de liderança, as experiências que você passou na área de problemas, isso está dando para você autoridade. Você está crescendo e é essa fonte que você vai lá também recorrer para resolver problemas. Então, nessa área do raciocínio lógico, olha dicas aqui para você melhorar cada vez mais. Primeiro lugar, analise os sucessos passados. Ou seja, você teve vitória em um problema, vamos supor lá, tá o problema do irmão e picuinha na célula, que é o que mais acontece, nós somos pessoas, o irmão que não gostou do que o outro falou, percebeu que o irmão estava triste, cabisbaixo. Então o que eu vou fazer? Vou chamar aquela pessoa, vou conversar com ela, Aconteceu comigo esses dias, eu fui numa célula e percebi uma pessoa triste, cabisbaixo. E aí eu falei: irmão, vamos conversar? Vamos ouvir, Ou seja, se você não tem percepção das coisas, natural. Naquele momento eu não tive estou vendo um capeta em cima da pessoa. Não, Eu vi que a pessoa estava triste, eu vi que a pessoa não me olhava nos olhos. Ou seja, tem coelho nesse mato, É isso? Tem coelho nesse mato. Então eu fui lá, chamei a pessoa para a gente conversar, para saber como estava o coração dela, para entender e compreender. Ou seja, usei situações passadas, de experiências passadas, para ser muito assertivo na resolução daquele problema. Uma outra situação também de raciocínio lógico, que é algo que você pode usar, já está bem aí dentro de você. Você aprender como os outros pensam. E eu vou dar um exemplo para você. Nós estávamos aqui na reunião de setor semana passada, da minha área, e Cláudio e Creuma assumiram um desafio novo, uma célula com 11 pessoas lá na nossa chácara, que começou 11 pessoas. Meu Deus, onde essas pessoas estariam, Começaram essa célula, e o Cláudio que é o responsável lá, ele que é o líder de lá. E aí o Cláudio falando, porque nós estávamos aplicando a palavra aqui de coragem, E aí, o que vocês ouviram, entenderam com essa palavra da coragem? E aí o Cláudio falou assim: olha, é que tem sido um tempo, ele tem rompido. E aí ele falou uma coisa assim: eu nessa coisa assim, de me enfrentar, de ter coragem nesse processo, eu me lembro de como o pastor Willy faria as coisas, quando eu não tenho certeza do que fazer. Aí eu falei: uau, e é verdade, porque muitas vezes eu me pego também pensando como a pastora Meila faria, como o pastor Jackson nessa situação fariam. Então você acessar também de um líder que você respeita, de que você honra, como aquele líder nesse problema, nessa situação agiria. E isso é colocar o discernimento também em ação. E o terceiro lugar aqui é nós, na intuição. Então falei de raciocínio lógico.
acessar o passado, ver naquelas coisas que deram certo e você colocou em ação. Ouvir também através dessa coisa de aprender como os outros pensam. E o terceiro ponto aqui é de nós nos estimularmos e estarmos ouvindo o Espírito Santo. Então, líderes com discernimento são esses. Eles estão ouvindo a voz do Espírito Santo naquela situação. Então, vamos supor que uma pessoa te procurou para conversar com você, um líder. Supervisores de setor aqui, dê um glória a Deus, supervisor de setor. Você, supervisor de setor, que disse um glória a Deus com fé. Imagine que alguém te procurou porque está acontecendo um problema com um líder. E aí, como você vai acessar o Espírito? Você está lá ouvindo a pessoa, ouvindo o problema, né, ouvindo aquela situação, e você está aqui com você. Espírito Santo, eu não sei como fazer. Eu talvez não tenha experiência passada nessa área, ou talvez nessa área não sei como os líderes, alguém que eu respeito pensa. Espírito Santo, fala ao meu coração, me dá uma impressão, me dá uma palavra, me dá... Gente, isso acontece, isso é bênção, do Espírito Santo falar. E aí você, irmão, em vez do irmão terminar toda aquela conversa, porque você já entendeu, já compreendeu, irmão, eu tenho uma impressão, vou compartilhar com você. Eu sinto que você está incomodado com essa, ou seja, encontrou a raiz. Eu sinto que você está incomodado nessa área. Então, em vez do irmão terminar toda a conversa, as lamentações no muro de Jerusalém, você olha, meu irmão, e aí através daquela intuição, do ouvir do Espírito Santo, aquela conversa vai mudar de direção. Porque aí você já entendeu e compreendeu espiritualmente aquilo que estava turvo ao olhar. Amém ou não amém? Olha o que a Bíblia fala lá em Colossenses. Pastor, mas como eu ouço essa voz? Como eu entendo essa voz no meu coração? Exercício. Eu vejo Néria Pierani todo dia lá na academia, exercitando e se esforçando, saindo de casa com preguiça, E é assim, não é, Néria? Mas está lá, eles estão exercitando. Ouvir a voz do Espírito através da palavra, através da paz que dirige o nosso coração, também é um exercício. Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Então, a voz de Deus ela é acompanhada de paz. A voz de Deus não é acompanhada de peso. A voz de Deus não é acompanhada de confusão, de medo. A voz de Deus ela é acompanhada de liberdade, de poder para completar aquela tarefa. Mais um minutinho para eu terminar aqui. Uma vez, olha só essa coisa do discernimento de estar ouvindo a voz do Espírito Santo. Nós, como líderes, ouvimos muitos casais em crise, em conflito. E estávamos recebendo um casal em crise, eu e a pastora Luana. E, gente, ai, Senhor, me deu até dó. Mas aquela confusão, aquela briga. E aí a mulher conta toda a história de 1900 e bolinha. E eu... Aleluia, Senhor. O Espírito Santo falou assim para mim: olha a mão deles. E aí o Espírito Santo me falou assim: pergunta para eles se eles são casados legalmente. Irmãos, eu estou vendo que vocês não têm aliança na mão. Vocês são casados legalmente? Mudei a conversa de rumo. Se esse fundamento não estiver bem alicerçado, se o casamento de vocês não está alicerçado sobre um princípio, tudo está destruído. Então nós precisamos recomeçar desse ponto. Gente, eu falei assim: Espírito Santo, que fica ouvindo aquela confusão, sendo que tem um fundamento destruído. Eu falei: vocês precisam. Então eu falei: obrigado, Espírito Santo, por ter me feito olhar para a mão dos abençoados e visto que eles não tinham aliança e que eles não eram casados legalmente, quebrando um princípio. Então, querido, use o ouvir do Espírito Santo e use também o raciocínio lógico de coisas, situações passadas que você adquiriu experiência e pode colocá-las em prática. Amém? Deus abençoe.